Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós iniciaremos agora, nessa primeira aula, o nosso curso de processo penal online. É um desafio grande aí, tanto para mim, e acredito para vocês também, darmos um pontapé inicial nessa aula nossa, né, que hoje é a primeira aula, uma aula introdutória, e eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor PH Moreira, e eu leciono aula de Direito Processual Penal, também já dei aula de Direito Constitucional e também Direito Penal. Então, a gente vai fazer aí um bloco de 30 minutos, né, com aulas de no máximo 30 minutos e aí em torno de 40 aulas para a gente trabalhar aí toda a disciplina do processo penal. É um desafio grande, mas eu tenho certeza que a gente vai dar conta e vocês irão gostar. Antes de falar mais sobre o que nós iremos tratar, eu quero me apresentar para vocês de uma forma mais objetiva. Então, eu fiz uma apresentação para essas nossas aulas. E também eu quero contar para vocês como que funcionará todo esse processo de aula online. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que eu iniciei já tem um tempo já esse projeto de hashtag fechando o CPP. O que é isso? Eu vi, né, pela graduação, que os alunos têm dificuldade na matéria de processo penal, e aí eu pensei comigo, bom, vamos tentar descomplicar esse processo penal aí, que é uma matéria que não é fácil realmente, mas que dá para a gente auxiliar e ajudar em alguns pontos com vocês aí. E aí eu pensei, pô, então vamos fazer aí o hashtag fechando CPP, principalmente para as provas da OAB, para vocês aí gabaritarem essas questões de processo penal e poder auxiliar vocês aí nas principais dúvidas e dificuldades. Hoje nós teremos a nossa aula introdutória. Essa aula introdutória é uma aula aí que deve se dividir em 3, 4 aulas. E quem quiser me seguir aí, pode me seguir na rede social que é o Instagram, que é o profph.moreira. Então, conto com você seguindo, e aí eu vou dar uma série de dicas. Esse projeto, o Fechando o CPP, ele tem um foco em questões de prova, principalmente da OAB e concurso públicos. Não vai dar tempo da gente trabalhar questões aqui no curso, tá? Então, eu tenho aí as redes sociais, eu tenho o grupo de WhatsApp, onde nós trabalhamos questões de prova. Eu levo algumas questões lá e trabalho com os alunos as provas, né? As questões que caem porque um dos exercícios mais importantes que tem para gravar na memória é justamente fazer questões de prova. E também esse curso ele vai partir do pressuposto de que vocês têm uma base. Então eu tenho por quê? Porque eu tenho um ritmo de assunto aqui com vocês que é mais acelerado um pouco. Eu não vou fazer uma reconstrução conceitual da, dos itens, né? Vamos supor, eu não vou aqui falar o conceito de inquérito policial. Eu vou direto já com um entendimento de que vocês já têm uma noção do que é inquérito policial, e aí eu dou sequência ao trabalho, vai ser uma ação mais direta ao ponto mesmo, esclarecer pontos controvertidos e conceitos essenciais. Como eu disse, as aulas elas terão duração de 30 minutos aproximadamente, de forma que vocês possam assistir aí numa caminhada, escutar, né? Porque caminhando e assistir não dá certo, né? Mas de forma que vocês possam assistir aí as aulas numa sentada, esperando alguma coisa, esperando alguém, esperando um familiar, um ponto de ônibus, enfim, para vocês assistirem às aulas aí mais rapidamente. As gravações de exercícios e aulas serão específicas, né, quando a gente for tratar de exercício e questões de prova, e aqui eu deixo claro para todo mundo, toda vez que eu vou dar uma aula, eu falo isso para todo mundo. O professor é um facilitador, né? E o meu caso, eu não sei tudo, né? Eu acho que aquele professor que diz que sabe tudo, você pode começar a desconfiar dele aí. Mas o processo penal tem uma facilidade de ajudar mais as pessoas e a gente vai tentar ajudar vocês aí. Mas vamos ao que interessa, chega de conversa fiada, né? Porque vocês já
já tem um tempo limitado aí, todos nós, mas a gente precisa dessa aula introdutória de apresentação para vocês conhecerem o que é o objeto do curso, né? Bom, olha, como eu disse, é uma aula introdutória, né? É uma aula que muitas vezes vocês não levam tão a sério, e aí a gente vai começar a falar aqui de alguns princípios, né? Eu selecionei os princípios mais importantes do processo penal e uns princípios que caem mais em prova, mas também são princípios que atuam mais no dia a dia nosso. Então, você vai reparar aqui que existem alguns princípios que você vai escutar e vai falar assim, opa, já escutei o STF ou o STJ mencionando ou se referindo a esse princípio. E olha, infelizmente, uma matéria, princípios, é uma matéria que vocês não levam muito a sério na faculdade. Essa é a realidade. Quantas vezes eu chego em sala de aula e falo, olha, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de princípios. E aí tem gente que faz uma careta aqui, tem outra que faz uma careta ali, e o pessoal costuma não levar muito a sério. Olha, eu digo para vocês que pelo menos no processo penal, na verdade, em maioria das matérias, princípios é muito importante porque o direito brasileiro, ele não se fecha só na lei. A lei não consegue atingir todas as nuances, todas as necessidades da sociedade. Então, os princípios aí, até coloquei, se consolida, né, como norma jurídica, assim como as regras. Então, o princípio hoje não é algo assim tão abstrato. Os princípios hoje, eles estão fundamentando as decisões judiciais, se consolidando nas jurisprudências dos tribunais e principalmente dos tribunais superiores. Hoje o que mais escuta é ouvir falar sobre a crise no direito, né? E qual que é a crise que existe em relação aos princípios e à lei? É que a lei, por não conseguir abordar todas as necessidades, ela precisa ser preenchida pelos princípios. Então, vamos valorizar mais os princípios e entender, porque entendendo os princípios, você mata muita questão de prova. Então, vamos começar a dar um valorzinho especial aí para os princípios, ok? No processo penal, existem os princípios constitucionais e os princípios processuais propriamente ditos. Os princípios constitucionais podem ser explícitos ou implícitos. Aí eu vou explicar para vocês quando que ocorre princípios constitucionais explícitos ou implícitos, né, onde que ele coloca diretamente a expressão da Constituição dentro do princípio, e onde que é um princípio constitucional implícito, ele não faz uma referência expressa à Constituição, mas ele advém da Constituição. E nós temos também os princípios processuais, eles não estão inseridos na Constituição, mas eles vêm diretamente do Código de Processo Penal. Vamos ao primeiro princípio aí, que é o princípio da presunção de inocência, ou do estado de inocência, ou da não culpabilidade. Essas definições diferentes aí, né, é aquela situação onde a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 57, coloca que ninguém será considerado culpado. E aí, pelo fato do artigo 5º, inciso 57, colocar ninguém será considerado culpado, os doutrinadores colocam que esse princípio se refere à não culpabilidade. E o Tratado dos Direitos Humanos, ele coloca como princípio, né, o princípio da presunção de inocência, onde coloca que será considerado inocente. E aí fica essa discussão doutrinária aí, não é muito questão objeto de prova, é uma questão mais de divergência de conceitos, não é muito interessante, mas é importante dizer que existe essa separação de conceitos aí. E por isso que eu coloquei no título para vocês aí. É um princípio constitucional expresso, né, porque lá a Constituição expressamente diz, lá no artigo 5º, inciso 57, como eu já disse para vocês.
As regras de tratamento, o acusado não pode ser tratado como culpado, né? Então, esse princípio, ele traz uma série de consequências no processo penal, onde o sujeito, né, passivo, né, a pessoa, o que é objeto de investigação, o acusado, ele não pode ser tratado como culpado. Ao menos na Constituição coloca esse conceito de não culpabilidade. E é por isso que, muitas vezes, as próprias instituições mudam a nomenclatura. É por isso que, quando você vai trabalhar com processo de execução, muitas varas penais não tratam mais o sujeito como acusado, o indiciado, o réu, e aí eles colocam essa pessoa já com outra nomenclatura, em que pese na execução a pessoa já ter passado por um processo, transitado em julgado, ele recebe ainda assim um nome de reeducando, por exemplo. E aí o processo penal, né, devido a incorporações de tratados de direitos humanos no nosso ordenamento, muitas vezes muda a nomenclatura para quê? Para que dê um tratamento ao acusado, né, de não culpabilidade. E aí eu trouxe um HC para vocês aqui, que ele mudou a nomenclatura, né, o entendimento do Tribunal Superior, Tribunal Federal, que é o STF, onde agora decidiu, através do HC 126.292, derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Lembra aí quantas vezes essa discussão, até pouco tempo, até antes de 2019, tinha aquela divergência, né? Que a partir da segunda instância já deveria ser colocado a prisão para os condenados, né? Segunda instância. Agora o STF, por 6 votos a 5, decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Então, tem que esgotar todos os recursos, ainda que sejam recursos especiais ou extraordinários. Então, essa divergência aí, ao meu ver, não vai ficar por isso aí, não. Acredito eu que, a depender do andar dos tempos aí, isso deve ter, com certeza, mais mudanças vindo por aí. E também tem regras, né, tem regras de tratamento e tem regras de teor probatório, recaindo sobre a acusação, então, o ônus de provar a culpabilidade do réu. É por isso que o Ministério Público, titular da ação penal pública, nós veremos isso também no nosso curso, é que recairá o ônus de acusar. Então, não existindo uma denúncia, não existindo um teor de fatos que incrimine alguém, a pessoa é considerada inocente. E para fugir desse patamar de inocência, caberá, então, ao ônus da acusação provar que a pessoa, então, infringiu alguma lei, que pelos fatos realizados ela teve um confronto legal, onde ela tipificou os seus fatos dentro de alguma lei e assim por diante. Então, cabe a acusação aí iniciar o trabalho de retirada da culpabilidade do estado de inocência da pessoa. Bom, segundo princípio aí, que é o princípio do contraditório, ou seja, ele também é denominado como bilateralidade da audiência. Ele também tem uma previsão constitucional no artigo 5º, inciso 55. O que é esse princípio do contraditório? Inclusive, nós vamos ver aí, ó, no artigo 3º, né, que foi recém-alterado pelo pacote anticrime, a lei 13.964, que tem o binômio ciência e participação. Quando eu estou na sala de aula, eu comento que esse princípio do contraditório seria o ping-pong, o tênis de mesa, ou tênis de mesa, já brinquei falando que ele é o frescobol também. O princípio do contraditório nada mais é do que o rebate das partes. Se cabe a acusação ter o ônus de provar, eu então teria uma oportunidade aberta à defesa para combater aquela acusação. E aí as partes ficam no ping-pong. Uma vai acusar, a outra vai rebater, a outra rebateu, aí você tem as diligências e vai caber ali ao
ao juiz determinar as diligências, as necessidades e, por fim, decretar o trânsito em julgado. É o famoso triângulo, né, que, inclusive, até parte da doutrina questiona que não existe mais uma triangulação, né, que o juiz está no mesmo patamar, que é um conceito mais moderno de visão do processo, mas isso também não é uma questão mais teórica que não vem ao caso. Mas o contraditório, ele é nada mais, nada menos do que esse ping-pong. E o contraditório, pessoal, ele está muito, muito, muito em moda, né? E terão questões aí, com certeza, várias questões de prova, devido ao juiz de garantias. E não só do juiz de garantias, agora o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, ele diz expressamente que o sistema acusatório deverá reger todo o processo penal. Então, aquele sistema inquisitório, ele não mais será a ordem, né, no processo de investigação, por isso até tem um nome ainda de inquérito policial. Então tomem cuidado com isso aí, que esse princípio contraditório com certeza vai cair em questões aí, e vocês precisam tomar conhecimento desse item. O próximo princípio, né, que é o princípio da ampla defesa, é o direito de defesa dividido em defesa técnica e autodefesa. Eu até fiz um post no meu Instagram sobre esse princípio, o pessoal até gostou muito, porque foi um post onde foi mais dinâmico, assim, né? Eu tento fazer uns posts mais dinâmicos, assim, para vocês gravarem na cabeça de vocês. Bom, a ampla defesa, então, ela divide-se em defesa técnica e autodefesa. Defesa técnica é aquela que é realizada por um advogado, né? Se o réu for advogado, ele pode fazer a sua defesa técnica. Então, ele tem a prerrogativa, então, de se autodefender. Mas a autodefesa, que nós vamos ver daqui a pouco, ela não é a mesma coisa do que defesa técnica. Defesa técnica é aquela constituída pelo advogado ou por defensor público, é aquela pessoa que detém a procuração do acusado para fazer a sua defesa. Aí ela vai fazer as estratégias, né? Se for um tribunal de júri, ela vai fazer a estratégia de fala, quais requisitos que ela vai apresentar, como que ela vai fazer as alegações finais, e assim por diante. Quantas testemunhas elas irão rolar no processo. Então, isso que é a defesa técnica. Agora, um detalhe, ela é indisponível. O oficial de justiça, quando ele intima o acusado, ele pergunta se, nós veremos isso também, ele pergunta se ele quer constituir já na intimação o seu advogado. Se ele não constituir o advogado, o que acontece? O juiz deve nomear um defensor dativo, certo? E aí vem a questão, né? Há um tempo atrás, hoje, né, tem melhorado muito, mas ainda muito deficiente, vamos falar a verdade, a constituição da Defensoria Pública. Eu até coloquei aqui, eu sou de Minas Gerais, eu coloquei aqui um exemplo de comarca que não tenha defensoria pública. Aí eu coloquei aqui Paracatu, aqui de Minas Gerais, que não tem, pelo menos não tinha até pouco tempo atrás, constituição da defensoria pública, porque várias cidades do país não têm defensores públicos. Em que pese ter até constituído uma emenda constitucional dizendo que deve cada comarca ter um defensor público. Mas a gente sabe como é que funciona o Brasil e também sabe que isso vai demorar a acontecer. Se a pessoa não constituir o seu defensor, né, o seu advogado, o juiz deverá, então, nomear um defensor dativo. E aí é o caso que acontece lá em Paracatu, lá não tem defensoria pública, aí a comarca cadastra um número de advogados, e aí a própria vara criminal vai chamar, pelo um rodízio, né, vai nomear, o juiz nomeia um defensor dativo para quê? Para que o acusado sempre tenha um defensor constituído. E a gente vai ver aí em várias aulas sobre a questão de nulidades, né? Eu até coloquei uma súmula aí, que é a súmula 523 do STF, onde ela coloca que no processo penal,
A falta de defesa constitui nulidade absoluta. Então, ausência de defesa, nulidade absoluta. A pessoa ficou todo o processo sem um defensor, nulidade absoluta. Mas, se ele foi constituído com defensor, ele teve advogado, mas houve uma deficiência. O advogado não atuou da forma correta, ele foi nomeado ativo, mas ele ia para as audiências, ficava calado. A sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo. Então, não constituiu, nulidade. Eu não constituí um advogado durante todo o processo, nulidade absoluta. Agora, eu tive um advogado, eu quero anular esse processo, porque eu achei que o meu advogado não atuou da forma correta. Aí eu preciso da comprovação da deficiência. E olha, essa comprovação ela é um pouco, não é tão fácil assim, tá? A gente tem percebido em vários julgados de tribunais superiores, onde a comprovação dessa deficiência aí é uma pedra no sapato, não é tão simples assim, porque aí eu tenho que anular todo o processo em virtude da deficiência. Lembra que eu falei com vocês que defesa técnica é diferente de autodefesa? Então, a ampla defesa tem a autodefesa. A autodefesa, ela é realizada pelo próprio réu. E ela tem duas situações. Ela, em regra, né, coloquei que em regra ela ocorre no interrogatório e se divide em direito de audiência e o direito de presença. O que é isso? Então, a autodefesa é o próprio réu que realiza ela, né? Acontece, eu coloquei que em regra no interrogatório. O direito, no momento da realização da audiência, é aquele momento em que o réu, o acusado, né, ele é ouvido no processo. Inclusive, até, nesse momento, existem duas fases. Ele pode ser questionado quanto aos seus dados pessoais, aí ele não pode, né, utilizar-se do silêncio, que é o nemo teneto, né, essa parte de reconhecimento de dados, de obtenção de informação sobre o réu, não é possível utilizar o nemo teneto, nós vamos ver o que é o nemo teneto daqui a pouco. Essa fase é o direito de audiência. Então, o réu tem essa prerrogativa de não se auto-incriminar diante dos fatos, mas da identificação ele não pode utilizar. E o direito de presença, que é comparecer a todos os atos processuais, ainda que por meio de videoconferência. A gente vai ver também um julgado interessante sobre o uso de videoconferência, que gerou muita polêmica nos tribunais superiores, e também a autodefesa, que se divide em direito de audiência e direito de presença, tem aquela questão, e aí, é disponível ou indisponível? Lembra que a defesa técnica, ela é indisponível? Já aqui, na autodefesa, ela é disponível. Ela é disponível, só uma observação aqui, é justamente nesse momento que a pessoa pode utilizar-se do não comparecimento, né, e foi uma decisão recente sobre o comparecimento obrigatório para o interrogatório, na condução coercitiva para o interrogatório, onde o STF entendeu também que isso fere ao nemo teneto, né, e aí fica a prerrogativa do acusado comparecer ou não para relatar sobre os fatos. Esse comparecimento, então, ele é disponível. O acusado pode não querer comparecer. E ele pode utilizar-se do nemo teneto, do direito ao silêncio, na audiência quando for referente a fatos que o auto-incrimine. Lembrando que ele não pode utilizar-se do nemo teneto para a sua auto-identificação. Ele não pode falar, se o nome dele for Paulo, ele dizer que ele chama João. Então, isso aí são duas situações diferentes. A gente vai ver isso aí com mais detalhes também. Princípio da igualdade processual, ou da par condicio, paridade de armas. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, e aí daqui a pouquinho eu volto para a gente tentar finalizar aí os nossos blocos em no máximo 30 minutos. Então já fica aí a nossa primeira aula com 30 minutos, né, para vocês
assistirem, e daqui a pouco não, logo em seguida aqui eu vou gravar a segunda aula, e vocês ficarão acompanhando aí todo esse processo do nosso curso de processo online. Um abraço para vocês, até logo.